O objetivo da luta livre profissional é bater em seu oponente e vencer as lutas. E isso é legal quando é tudo kayfabe. Mas o mais chocante é que, em algumas raras ocasiões, os lutadores realmente batem em seus adversários intencionalmente. Parece loucura demais para ser verdade, certo? Então, fique conosco neste vídeo, pois vamos mostrar a você os lutadores da WWE que machucaram intencionalmente seus oponentes de verdade. Entrando diretamente em nossa lista de agressores de adversários, temos Brock Lesnar. Ok, o tema do vídeo de hoje é analisar os lutadores que foram brutais o suficiente, ou, em alguns casos, incentivados o suficiente, para realmente machucar seus oponentes na TV ao vivo, como se fosse uma espécie de briga de rua. Agora, se você tivesse que adivinhar aleatoriamente qualquer lutador da WWE, do passado ou do presente, que teria coragem de fazer algo tão selvagem, Brock Lesnar deve ser o cara que vem à mente, e isso não se deve apenas ao fato de ele ser chamado de The Beast Incarnate. Tem mais a ver com o fato de Lesnar ter o condicionamento físico e o treinamento de combate de um personagem de história em quadrinhos. Esse cara entrou para a Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos aos 17 anos, trabalhou em um canteiro de obras, foi contratado por uma equipe da NFL e foi treinado em artes marciais mistas por Greg Nelson e pelo lendário Eric Paulson. Lesnar também trabalhou no UFC, que é muito parecido com a luta livre profissional, só que com menos kayfabe. E durante seu tempo lá, ele ganhou vários campeonatos, inclusive o de campeão unificado dos pesos pesados do UFC. Para obter mais informações sobre como Brock Lesnar é insanamente treinado, confira nosso vídeo sobre os lutadores da WWE, que são realmente temidos na vida real. Mas por enquanto, uma coisa é certa, esse cara definitivamente tem o que é preciso para enfrentar a maioria dos caras em uma luta de verdade. Coincidentemente, o cara que Lesnar acabou machucando é o único que ele provavelmente não seria capaz de enfrentar em uma luta de 1 contra 1. Braun Strowman. E antes que você coloque isso em discussão, Strowman não é apenas um cara grande. Assim como Brock, ele tem experiência em alguns trabalhos que exigem muito esforço físico, como ser mecânico, e chegou até o draft da NFL. Além disso, Braun Strowman também é um atleta profissional de força, tendo vencido várias competições de strongman e até mesmo representado os Estados Unidos em algumas dessas competições. Portanto, quando se trata de ferir um ao outro intencionalmente, esses caras podem realmente ter os dois lados, e o resultado final pode ser realmente sangrento. Mas felizmente, esses não foram os termos quando eles se enfrentaram no Royal Rumble de 2018. Em vez disso, nessa noite, Brock Lesnar só machucou seu oponente intencionalmente porque ele o havia machucado, reconhecidamente por engano. É isso mesmo. Durante essa luta de ameaça tripla pelo campeonato universal, Strowman pretendia acertar Lesnar no rosto, mas acabou acertando a besta encarnada com o joelho. Se você já foi atingido por um joelho em qualquer parte do corpo, sabe que não é uma sensação agradável. Normalmente, seria de se esperar que um homem com o físico e o histórico de Lesnar fosse inabalável, mas considerando que Strowman é um ser humano bastante ameaçador, você só pode imaginar como foi dolorosa sua joelhada no rosto de Lesnar. Em vez de agir ali mesmo e estragar todo o show, Lesnar reagiu e acertou Strowman com um soco ainda mais letal. Os fãs que assistiram ao evento ao vivo, tanto na TV quanto nas arquibancadas, puderam ver que o soco era real. Em parte porque Lesnar não pisou na lona para adicionar efeitos sonoros ao golpe, como os lutadores profissionais normalmente fazem para vender os golpes, mas também porque Strowman sentiu uma dor óbvia assim que o soco caiu. Strowman falou sobre o incidente desde que ele aconteceu e revelou que os dois homens riram sobre isso depois, e que isso torna tudo legal. Mas naquele momento, temos certeza de que os dois caras estavam com muita dor para rir de qualquer coisa. No entanto, nesse próximo caso envolvendo JBL e Blue Meanie, machucar um ao outro não foi apenas intencional, também teve um fundo sentimental profundo. Você provavelmente não faz ideia de quem são esses dois caras. E tudo bem,
considerando que eles não eram nomes conhecidos na indústria da luta livre, pelo menos não por muito tempo. Blue Meanie foi um lutador que todos achavam difícil levar a sério durante seu tempo na ECW e na WWE de 1995 a 2000. Seu traje era basicamente um top que expunha sua barriga rechonchuda e seu rosto sempre pintado. Você adivinhou certo, de azul. Durante seus anos mais ativos, ele trabalhou em várias outras promoções, incluindo a NWA, várias promoções de circuito independente e, mais recentemente, a AEW. O mais bem-sucedido dos dois foi JBL, que ficou famoso durante a Attitude Era com o nome de Bradshaw. Ele só mudou de nome e adotou o nome JBL em 2004, depois de se tornar 3 vezes campeão da equipe de combate da WWE, como parte dos Acolytes. Mais tarde, o personagem de JBL ganhou o WWE Championship e se tornou o Intercontinental Champion antes de se aposentar e entrar para o WWE Hall of Fame em 2021. Então sim, JBL foi claramente mais bem-sucedido do que Blue Meanie, mas o ponto alto da carreira de ambos está ligado a um momento. Foi o pay-per-view de reunião do ECW, One Night Stand 2005, e o card contou com alguns dos membros originais do ECW, incluindo Blue Meanie, que na época estava trabalhando no circuito independente. No entanto, quando Meanie acabou de deixar a WWE em 2000, ele fez acusações contra JBL, alegando que ele era culpado de bullying e trote. Em suas palavras, quer fossem tiros em uma luta ou estivéssemos em um avião, e ele estivesse contando uma história sobre algum gordo, você sabe que ele está se referindo a você. Meanie disse isso nos anos 2000, desde que deixou a WW, e ele nunca mais teve que enfrentar JBL. Até esse confronto de reencontro em 2005, o evento, que contou com a participação de vários ex-lutadores da WWE, foi bastante esquecível durante a maior parte da noite, até os minutos finais, quando um grupo desses lutadores entrou no ringue para uma briga. Sem que Meanie soubesse, JBL havia tomado conhecimento de suas acusações há tantos anos e estava esperando para se vingar. Assim, durante a briga, do nada, ele atacou Meanie, batendo nele com um punhado de anéis. Como era de se esperar, Meanie não ia se contentar com isso e começou a atacar JBL também, e tudo ficou tão confuso que eles tiveram que ser separados, mas não antes de o rosto de Meanie ficar todo ensanguentado. Devemos mencionar, no entanto, que JBL também tinha seu próprio lado da história, já que ele refutou as alegações de que era um valentão. De acordo com ele, sua briga com Meanie teve origem no fato de Blue Meanie culpá-lo por ter sido demitido e dizer outras coisas depreciativas. Ele também alegou ter agredido apenas levemente Blue Meanie na noite do reencontro, embora não tenha sido isso que as câmeras mostraram. De qualquer forma, a WWE acabou pagando a Blue Meanie o dobro de seu salário da noite, para evitar que ele abrisse um processo contra seu funcionário. E eles não pararam por aí. Vince McMahon e sua equipe criativa sempre tiveram o dom de capitalizar qualquer drama. Então, nos meses seguintes, eles recontrataram Blue Meanie para que ele e JBL conduzissem uma história de vingança. E ele conseguiu sua vingança, vencendo a luta contra JBL com a ajuda de Batista e Steve Richards, que desferiram um dos mais brutais golpes de cadeira da história da luta livre, deixando JBL sangrando profusamente. Essa vingança foi kayfabe? É bem provável. Mas o que importa é que o Blue Meanie teve sua vingança. Continuando, temos vários casos de um lutador em particular que machucou intencionalmente seus oponentes. Seu nome é Kurt Angle. Todos nós sabemos que Kurt Angle é muito respeitado na indústria da luta livre por sua habilidade impecável, sua ética de trabalho e seu desempenho geral. Bem, embora tudo isso seja verdade, há um lado sombrio em seu tempo na maior promoção de luta livre do mundo sobre o qual ninguém fala. Assim como Brock Lesnar, Kurt Angle é mais do que apenas um artista que faz lutas de kayfabe para os fãs.
Angle é um medalhista de ouro olímpico que venceu vários eventos nacionais e internacionais enquanto competia nos estados médicos mais delicados, como lutar com o pescoço quebrado. Simplificando, ele é um dos melhores lutadores e ginastas que o mundo do entretenimento da luta livre já teve em mais de 2 décadas. Não é preciso dizer que, por ser tão habilidoso, Angle poderia derrotar uma grande porcentagem dos lutadores da WWE que, na verdade, não tem nenhuma habilidade de luta. Vince McMahon estava mais ciente desse fato do que qualquer outra pessoa e, se você acompanhou o nosso canal com atenção suficiente, sabe que o presidente dificilmente usa informações privilegiadas para o bem dos outros. No caso de Kurt Angle, McMahon literalmente o transformou em uma espécie de valentão que tinha permissão para realmente machucar outros lutadores no ringue, sem nenhuma penalidade ou punição. Você ouviu direito. Kurt Angle era um valentão da empresa. E ao contrário das acusações de Blue Meanie contra JBL, isso não é apenas boato. O próprio Angle confessou o fato ao falar em seu programa, The Kurt Angle Show, muitos anos depois de deixar a empresa. Falando sobre isso, ele disse: Vince McMahon queria que eu fosse muito rígido. Ele queria que eu me dedicasse. Eu me dediquei a esses caras. Era uma técnica de intimidação, e Vince McMahon queria que eu intimidasse todo mundo nos Invitationals, e eu fiz isso. Mas essa foi a única vez que ataquei um talento. Os Kurt Angle Invitationals em questão eram essencialmente combates para talentos que estavam entrando na empresa. De acordo com o ex-campeão da WWE, ele participou de 16 dessas lutas em um período de 8 meses entre 2004 e 2005. E adivinhe, Angle venceu 15 desses 16 combates, o que significa que todos os seus oponentes perderam, e ele pôde dar uma surra de verdade neles. Será que isso era uma forma de jogo mental para preparar os novos lutadores para as lutas difíceis? Ou era alguma forma de rito de iniciação? É difícil dizer, mas o que podemos confirmar é que houve relatos de alguns dos lutadores que foram intimidados por Kurt Angle, sob instruções de Vince McMahon. Esse arranjo acabou levando a uma das histórias mais polêmicas da WWE de todos os tempos, com Kurt Angle bem no meio dela. Foi em 2004, do que quisessem trabalhar na empresa. Nesse episódio específico do SmackDown, um segmento mostrava os finalistas da 4ª temporada do WWE Tough Enough sendo desafiados para uma competição de agachamento. Um cara chamado Chris Naurock foi o vencedor e recebeu um prêmio honorário de luta livre amadora contra o medalhista de ouro olímpico e lenda do grappling Kurt Angle. Resumindo a história, o inexperiente Chris entrou no ringue e, em poucos minutos, Kurt Angle acabou com ele. No entanto, durante o processo, ele acabou fraturando as costelas de Naurock na vida real. O desafortunado participante teve que ser levado imediatamente para o hospital. E, em um movimento que Kurt Angle revelou mais tarde ter sido uma diretriz de McMahon, Angle desafiou todos os outros participantes para lutas individuais naquele momento. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente interessantes. O próximo participante que se apresentou foi Daniel Puder. Todos esperavam que fosse mais um trabalho leve para Angle, mas o que eles não sabiam era que Puder era um artista marcial misto que treinou na American Kickboxing Academy sob a tutela de lutadores de peso como Javier Mendes, Danny Shaid e o lendário Frank Shamrock. Outra coisa que ninguém sabia era que Puder entrou no ringue não apenas para impressionar, mas para se vingar de Chris Naurock. Então, ele entrou no ringue e, em pouco tempo, prendeu Kurt Angle em um Kimura Lock, um movimento que poderia destruir completamente o ombro da vítima. De repente, Kurt Angle, que normalmente era o valentão, estava sentindo uma dor excruciante e precisando urgentemente de ajuda. Vendo que as coisas estavam ficando fora de controle, o árbitro veterano Jimmy Corderas, que estava encarregado da luta, resolveu resolver o problema com as próprias mãos e contou rapidamente até 3, embora Puder tenha feito o bridging aos 2. Mais tarde, Corderas admitiria que não era para contar.
mas teve que agir, pois um dos maiores nomes da empresa estava prestes a ser mandado para o pronto-socorro por um cara aleatório que ninguém conhecia. Kurt Angle, por outro lado, refutou a narração de todo o evento. Segundo ele, nunca teve a intenção de ferir Naurock, e quando Puder entrou no ringue, já não sentia os braços e estava apenas empurrando para o show e depois isso. Não era para ser uma competição de luta final. Era uma luta de wrestling, mas deveria haver uma finalização. Ele, Puder, foi um idiota. Ele colocou as costas no tapete, e não era para ser uma contagem de 1, 2, 3. Era para ser apenas uma contagem. Independentemente de sua opinião sobre como os eventos ocorreram, os fatos permanecem que o karma veio para ele na forma de um ninguém chamado Daniel Puder. Mas esse não é o fim da história. Na verdade, ela continua a contar mais um caso de lutadores que machucam seus oponentes intencionalmente. Kurt Angle machucou Chris Naurock, Puder machucou Kurt Angle e a saga que se seguiu viu Puder ser espancado. Ah, você ouviu direito. Depois de realizar o feito icônico de fazer Kurt Angle implorar por misericórdia, Daniel Puder competiu em seu primeiro evento pay-per-view da WWE, o Armageddon. Nessa luta, ele enfrentou Mike Mizanin em uma Dixie Dog Fight e o derrotou, ganhando um lugar em um segundo evento pay-per-view da WWE, o Royal Rumble de 2005. Antes disso, Puder foi anunciado como o vencedor da 4ª temporada do Tough Enough e recebeu o prêmio em dinheiro de R$1.000 por seus problemas. E se ele soubesse o que o aguardava em seguida, teria pegado todo aquele dinheiro e ido para uma linha de trabalho totalmente diferente. Infelizmente, Puder permaneceu na WWE, na esperança de fazer um nome para si mesmo. E já tendo enfrentado um veterano, ele decidiu atacar os outros, começando por Hardcore Holly. Puder passou a se gabar de que derrotaria Hardcore Holly nos house shows, além de se referir repetidamente à saga de Kurt Angle. Agora, no início dos anos 2000, o trote e o bullying eram predominantes na indústria da luta livre, mas pior ainda, não havia espaço para um novato arrogante. A empresa trabalhava em uma espécie de hierarquia, e cada novo ato tinha que se alinhar com a hierarquia para garantir uma carreira boa e duradoura na empresa. Assim, quando Puder começou a perturbar a ordem das coisas, um grupo de veteranos que incluía Chris Benoit, Hardcore Holly e Ed Guerreiro decidiu lhe dar uma lição. Quando Puder chegou ao ringue, começou a se gabar de que seria o primeiro vencedor do Tough Enough a vencer o Royal Rumble. Enquanto isso, Benoit e Guerreiro vieram ao ringue e se uniram para lhe dar uma surra. Alguns instantes depois, Hardcore Holly também desceu ao ringue e juntos, o trio golpeou Puder com todos os tipos de golpes, tanto os permitidos na empresa quanto alguns outros golpes duros que devem ter machucado muito. Essencialmente, o que testemunhamos foi uma surra de gangue ao vivo na TV e, sejamos realistas, por mais que isso tenha a ver com o orgulho de Puder, muito teve a ver com o fato de ele ter perturbado a ordem das coisas ao quase destruir o braço de Kurt Angle. Logo após a partida Royal Rumble, Puder foi rebaixado para o território de desenvolvimento da Ohio Valley Wrestling e apenas alguns meses depois foi dispensado da WWE, no que foi chamado de uma medida de corte de custos. Posteriormente, foi revelado que, antes de liberá-lo, a WWE lhe ofereceu a opção de assinar um contrato de desenvolvimento e ir para o campo de desenvolvimento da Deep South Wrestling, que é uma promoção ainda menor do que a OVW e com remuneração inferior. Puder optou por deixar a empresa e, embora sua carreira de lutador profissional nunca tenha recebido mais atenção, os momentos em que ele machucava o oponente e recebia essa dor são algo que as ruas não esquecerão. O próximo da nossa lista é o caso dos Headbangers e do Insane Clown Posse. A não ser que você seja fã de hard rock, esses dois nomes não têm absolutamente nenhum significado para você, então aqui vai uma rápida história.
Os Headbangers eram uma equipe de tag nos anos 90, formada por Charles Warrington's Most e Glenn Ruth's Thrasher. A dupla tinha a mania de ser metaleiros e sempre aparecia no ringue com camisetas relacionadas a heavy metal, kilts, piercings, cavanhaques, cabeças raspadas e pintura facial preta. Eles nunca se destacaram como grandes nomes da WWE, mas tiveram alguns anos em que foram artistas frequentes. Por algumas razões, porém, desde sua saída da empresa, a empresa parece estar em uma caça às bruxas contra os Headbangers. Certa vez, em 2007, a revista WWE Magazine mencionou os Headbangers como um dos piores grupos de lutadores a deter um título, referindo-se ao seu reinado supostamente ruim no Tag Team Championship. A empresa também se referiu à dupla como uma das 15 superestrelas que ultrapassaram o tempo de permanência na empresa. O Insane Clown Posse, mais conhecido como ICP, teve uma história muito parecida. Uma dupla de tag team formada por Violent J e Shaggy 2 Dope, que lutou para encontrar um lugar na WWE e em muitas outras promoções até ser dissolvida. Todos que viram esses caras trabalharem concordam que eles deveriam ter se dedicado apenas à carreira no hip-hop. Então, o que duas equipes inéditas de tag têm a ver com essa lista? Bem, em algum momento de 1998, o ICP teve uma luta contra outra tag team dos anos 90, chamada Oddities. E, com base no resultado da partida e no envolvimento dos fãs, a dupla do ICP estava orgulhosa de seu desempenho. Provavelmente um pouco orgulhosa demais, já que eles acabaram indo até Vince McMahon no dia seguinte e exigiram um aumento de salário apenas por causa de um show aparentemente bom. Em vez de expulsá-los, o presidente da WWE lhes disse que pensaria no assunto e que voltaria a falar com eles no dia seguinte. Mas, na verdade, ele não quis dizer isso. O bom e velho Vince tinha outras ideias malignas em vez de fazer isso. Então, ele entrou em contato com os Headbangers, que estavam programados para enfrentar o ICP em seguida e tinham apenas um pedido. Um agente nos procurou e disse: "Vocês vão lá e dão uma surra neles. Deem uma surra neles porque eles não voltarão amanhã. E se não derem uma surra neles, vocês também não estarão no prédio amanhã." Parece coisa de máfia italiana, certo? Bem, isso realmente aconteceu na vida real no final dos anos 90. Ao ouvir o que deve ter parecido uma ameaça, os Headbangers foram ao show e, temendo por seus empregos, fizeram exatamente o que deveriam fazer. Deram muitos socos e chutes em seus oponentes durante toda a noite. O ICP foi dispensado logo depois e os Headbangers mantiveram seu lugar no elenco da empresa por mais algum tempo. Falando sobre todo o ocorrido quando as duas equipes se encontraram uma década depois, Mosh, dos Headbangers, disse: "Eles vieram até nós e disseram: 'É muito bom ver vocês. Aquela partida em que vocês nos deram uma surra, vocês realmente nos deram uma surra, mas foi muito divertido. Nós adoramos. Estamos muito felizes por tê-los aqui.'" É bom ver que ambas as partes permanecem cordiais depois de interações tão estranhas de seus dias na WWE. Por último, em nossa lista de lutadores da WWE que machucaram intencionalmente seus oponentes, temos Perry Saturn. Ok, esse caso é o mais ridículo possível, então talvez seja melhor não tentar encontrar a lógica por trás dele. O nome Perry Saturn era um nome conhecido na ECW no final dos anos 90. Esse lutador musculoso, que fazia parte da equipe The Eliminators com John Kronos, serviu no exército dos Estados Unidos e foi protegido de Killer Kowalski. Aceito, ele era muito intimidador e tinha algo que muitos hoje chamariam de estilo de luta agressivo. Mas, naquela época, quanto mais agressivo, melhor na indústria da luta livre. Como parte dos Eliminators, Saturn teve muitas brigas com os Dudley Boys e, como membro do Raven's Flock, de Raven e Chris Benoit, conquistou muitos títulos de tag na WCW. Como ele estava no auge de sua carreira quando a WCW foi fechada, Perry Saturn foi um dos primeiros a se envolver na história da invasão. Junto com nomes como Dean Malenko, Eddie Guerrero e Chris Benoit,
Eles formaram uma equipe chamada The Radicals e, como lutador solo na WWE, ele se tornou 2 vezes campeão hardcore e 1 vez campeão europeu. Para os fãs, estava claro como o dia que Perry merecia um grande empurrão para se tornar um dos principais nomes do evento, dada a empolgação de suas lutas. Infelizmente, antes que o empurrão chegasse, Saturn tomou uma das decisões mais loucas de todos os tempos. Durante uma dessas lutas de nível inferior, Saturn atacou um trabalhador. Ah, sim, ele realmente fez isso. Hoje em dia, os jobbers não são tão comuns no setor, mas nos anos 90, ser um jobber era uma função comum. Então, nessa noite de 2001, um cara chamado Mad Dog, Mike Bell, foi colocado no ringue como jobber. Conhecendo as habilidades de Perry Saturn, a luta deveria ter terminado em segundos. No entanto, no início da luta, Mike Bell deu um arremesso de quadril desajeitado em Saturn e, acidentalmente, acabou errando um arm drag, fazendo com que Saturn caísse de cabeça. Deve ter sido muito doloroso, mas há 1 milhão de outras maneiras de lidar com a dor ou a raiva do que como Saturn fez. Ele imediatamente se levantou e atacou Mike Bell, desferindo vários socos nele antes de lançá-lo contra as cordas, fazendo com que Bell caísse no chão de cabeça. Bell conseguiu se levantar depois de levar toda aquela surra, mas adivinhem só, Saturno ainda não havia terminado. Ele atacou Bell mais uma vez, levantando-o e batendo-o contra as escadas de aço desprotegidas do lado de fora do ringue. A essa altura, era como se um ser completamente diferente tivesse tomado conta do corpo de Saturn, pois tudo aquilo não fazia sentido. Antes que ele pudesse se recuperar, ele estava prestes a arrancar o pescoço de Bell através dos turnbuckles, quando Terry Runnels interveio. Seguiram-se alguns outros ataques brutais antes de ele finalmente derrubar Bell para a contagem. É de se admirar como alguém deixou o combate durar tanto tempo, já que Saturn estava decidido a derrotar Mike Bell. Surpreendentemente, porém, Saturn não foi expulso imediatamente. Em vez disso, ele mudou sua imagem e, aos poucos, tornou-se irrelevante até sua saída da empresa. Anos depois, Perry estava completamente falido após vários programas de reabilitação de drogas e 4 casamentos. Até hoje, os fãs da WCW não conseguem parar de pensar no que poderia ter acontecido se Saturn nunca tivesse perdido a calma naquela noite. Qual dessas histórias você acha que é a mais maluca? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder